E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Gama e hoje a gente vai ter uma aula sobre raízes. Tá? Então, olha só, para a gente entender esse conceito do que é uma raiz, eu queria que vocês pensassem comigo no seguinte problema. Imagina que eu tenho um quadrado, certo? Uma figura que tem lados iguais, e a área desse quadrado é 25 centímetros quadrados. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é: qual seria o valor do lado do quadrado, sabendo que a área dele é igual a 25? Então, para resolver esse exercício, a gente teria que lembrar da fórmula da área do quadrado. A fórmula da área do quadrado é L vezes L, né? L é o quadrado. Então, quando eu quero saber a área de um quadrado, basta eu pegar um lado e multiplicar pelo outro lado, certo? Como eu tenho que a área dele é 25, lá no lugar do A eu vou colocar 25. Então, agora, para a gente achar o valor do L, a gente teria que pensar que número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor de 25. Você pensou aí comigo? Você lembrou que a gente tem duas possibilidades. A primeira seria o lado valer menos 5. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 5 dá 25. A segunda opção seria o lado ter o valor de 5, pois 5 vezes 5 também dá 25. Mas se você pensar um pouquinho melhor comigo, não tem essa possibilidade de eu ter um tamanho negativo. Então, essa primeira opção que a gente pensou, do lado ser menos 5, não tem como. Então, a resposta para essa pergunta é 5. Se o meu lado for 5, eu pego esse lado, multiplico por ele mesmo, 5 vezes 5, logo eu acho minha área no valor de 25. A ideia, então, agora é a gente entender que esse pensamento de multiplicar um número por ele mesmo, uma certa quantidade de vezes, é o conceito que a gente precisa para resolver raízes, certo? Então, olha só. Se eu escrevesse o 25 dentro de uma raiz quadrada, a resposta dessa raiz quadrada de 25 seria o próprio 5. Porque eu teria que pensar que número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, no caso da raiz quadrada, dá 25. Né? Então foi isso que eu coloquei no final. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Vamos saber alguns conceitos dessa operação de radiciação? Olha só, coloquei para vocês aí a raiz quadrada de 4. Queria que vocês prestassem atenção em cada um desses nomes que eu coloquei aí. Então, olha só. Esse índice é o nome que eu dou para esse número que fica aí, ó, bem em cima. E ele é um número que a gente escreve menorzinho, tá? Então, esse 2, que é um número bem pequenininho lá, a gente vai chamar de índice do radical. Beleza? Esse símbolo que parece aí um R grandão, né? A gente chama esse símbolo de radical. Então, sempre que a gente tem uma radiciação, a gente tem que colocar esse símbolo de radical. E dentro do radical vai ficar um número que a gente chama de radicando. E a resposta a gente chama de raiz. Então, na verdade, raiz é a resposta de uma operação que a gente chama de radiciação. Então, esses elementos aí, índice, radical, radicando e raiz, são nomezinhos que provavelmente vocês vão começar a ouvir a partir de agora. Beleza? Então, olha só. Tem um detalhe muito importante. O índice, quando o índice é 2, a gente não costuma escrever esse 2. Se for 3, a gente escreve 4 e por aí vai. Mas quando é 2, a gente não coloca. Então, vocês vão perceber que as raízes quadradas não vai aparecer um 2 lá no índice. Porque quem lê essa raiz entende-se que, por não aparecer o índice, ela é uma raiz quadrada. Eu acredito que deu para entender os conceitos, né, da operação de radiciação, que é essa operação quando a gente calcula e acha a raiz. E aí vamos colocar alguns exemplos de raízes quadradas para a gente entender. Olha só. Raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Poderia ser igual a menos 3 também. E eu coloquei que é igual a 3. E por quê? Porque se eu pego 3 vezes 3, a minha resposta dá 9. Ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo, duas vezes deu 9?
esse número, é o 3. Logo, a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz de 16, raiz quadrada de 16 é o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Terceiro exemplo, esse aqui é o exemplo do slide anterior. Raiz de 25 dá 5. Porque 5 vezes 5 é 25. E por último, raiz de 36 dá 6. Então, assim, é super interessante a gente dar uma decorada em algumas raízes, tá? Porque facilita na hora de resolver os problemas. Então, depois do 6, raiz de 49 que dá 7, raiz de 64 que dá 8, de 81 que dá 9, raiz de 100 que dá 10, por aí vai. Quanto mais você conseguir decorar, acho que vai ficar mais fácil para você na hora das resoluções de exercício, tá bom? Tem também outro detalhezinho, que é quando aparece raiz quadrada de frações. Olha esse exemplo aí. Eu tenho raiz quadrada, né? O índice não apareceu, por isso eu sei que é uma raiz quadrada, da fração 4 sobre 9. A gente tem uma propriedade da radiciação que a gente pode separar em duas raízes. Então, raiz de 4 sobre 9 pode ser escrito na forma de raiz de 4 sobre raiz de 9. Agora ficou fácil, porque a gente sabe que raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. E aí, se eu fizer essa conta de 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3, volta a ser 4 sobre 9. Por isso que a gente pode afirmar que a raiz quadrada de 4 sobre 9 é 2/3. Galerinha, estou encerrando a nossa aula de raiz, de raiz quadrada, né? Hoje eu falei só sobre raiz quadrada nessa aula. E aí eu vou deixar aqui para vocês duas formas de vocês me encontrarem, caso vocês tenham alguma dúvida nessa aula ou nos exercícios que vocês vão fazer. Primeiro é meu Instagram, Bruno Gama Professor. Se você tiver alguma dúvida, manda lá no direct, manda foto do exercício, ou manda o exercício, eu vou conseguir te ajudar. Se você preferir, tem um e-mail também, tá? Envia lá no meu e-mail. Obrigadão. E aí, se é a primeira vez sua aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas. Pessoal, bons estudos para vocês e um grande abraço.